Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem e vamos dar início ao nosso tutorial da atividade mapa. Eu montei esse roteiro para vocês que já está disponível também para simplificar a atividade mapa em etapas, assim como está no enunciado da atividade. Então vamos dar início. Ela vai ser seu primeiro desenho técnico, né? A atividade é um pouquinho mais complexa e tudo mais. Bom, aqui tem alguns avisos, tá? Principalmente sobre este trabalho, ele é individual. Tem os passos para anexar o arquivo. Então, como vocês sabem, o arquivo deve ser em PDF, que está disponível no material da disciplina e tudo mais. Bom, então a primeira etapa, eu já trouxe aqui uma frase, né, do nosso arquiteto bem conhecido, o Le Corbusier, que a arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sobre a luz. Então, para a gente falar de volume, nós precisamos falar de projeto. E para falar de projeto, nós precisamos falar de desenho. Bom, então para essa atividade mapa, busca-se o início do arquiteto que existe em você. Então, o arquiteto ou arquiteta deve ser capaz de expressar suas ideias por meio do desenho. O desenho é a ferramenta que possibilita a comunicação e com ele é possível mostrar as suas ideias aos seus clientes e outros profissionais que irão trabalhar conjuntamente com você. Bom, sendo assim, pessoal, a primeira atividade, a primeira parte, né, do nosso mapa, vocês devem pegar uma folha A3 e você deve desenhar as margens e o carimbo, tal qual as normas do desenho técnico. Então, lá na unidade 1 e 2 de vocês, eu coloquei até um exemplo aqui, tem o carimbo. E na aula nós também iremos abordar sobre o carimbo. O carimbo ele é extremamente importante para a identificação do que vai constar numa prancha de desenho, qual que é no caso, quem que fez, né? Qual que é o dono desse projeto, o conteúdo, quantas folhas são, por exemplo, se as suas folhas derem 3 e por um acaso ficar perdida lá no meio, você precisa procurar e sabe que são 3 páginas, certo? Então, é bem simples, façam a margem e posteriormente façam o carimbo. Bom, feito a margem, feito o carimbo, vamos para a segunda etapa. Trouxe aqui, né, nosso querido Niemeyer, que fala, se a reta é o caminho mais curto entre 2 pontos, a curva é o que faz o concreto buscar o infinito. Então, vocês já devem ter visto algumas obras desse grande mestre, né, da arquitetura, que ele tendia ao lado da curva, tá? Então, sempre as obras dele eram marcadas pelas curvas. Bom, lembrando sobre o projeto, agora você já definiu o local do seu desenho, você já tem a prancha montada, tá? Com margem e carimbo, e agora a gente pode representar o projeto. Então, eu já vou mostrar para vocês, o projeto é esse aqui, tá? É uma planta de uma casa, então você entra pela garagem, tem a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, o banheiro, um quarto, que seria o quarto de solteiro, e a suíte do casal com outro banheiro. Saindo pela cozinha, nós temos a área de serviço. Essa é uma planta muito comum para terrenos de meio lote, então meio terreno, tá? Então aqui vocês veem que é uma parede totalmente cega, tá? Porque não tem nenhum tipo de abertura, então provavelmente a outra casa ela entre aqui, tá? Bom, então vamos lá. Na página seguinte, você tem a planta baixa de uma residência construída em alvenaria e, de acordo com as normas técnicas, reproduz o desenho na escala 1:50. Pessoal, vocês já devem ter aprendido sobre a escala, tá? Aqui para fazer esse projeto, para fazer esse desenho. Na aula vai ter uma aula especificamente sobre escalas. Então, eu sugiro que vocês
Estudem a escala antes para não correr o risco de desenhar e ter que redesenhar novamente caso esteja na escala incorreta, tá? Bom, quando acontece da escala estar incorreta, é muito difícil, tá? Nós conseguimos aproveitar esse projeto. Por quê? Porque você vai ter que redesenhar. Um objeto na escala 1:50, ele é totalmente diferente de um objeto na escala 1:100, 1:20 e assim por diante. Então, prestem atenção aqui na escala. Bom, feito isso, todas as portas que não forem indicadas pelas cotas possuem 90 centímetros. Aqui no desenho, a maioria já está indicada, que tem 95, aqui não está indicado, então é 90, aqui já está indicado 90, aqui não está indicado, mas tem abertura, tá? Então, aqui a minha porta vai ter 90 centímetros, aqui já está indicada e eu acho que são essas as portas. As janelas devem seguir as medidas apresentadas no desenho. Então, aqui no desenho nós temos uma janela de 2 metros, uma janela de 85, uma janela de 1,65, uma janela de 85 de novo, porque é a mesma do banheiro, uma janela de 1,60, uma janela de 1,60 também, e creio que são estas as janelas, que já estão especificadas ali. Prestem atenção na hora da representação das portas, obedeçam o peso de linha indicado na norma. Então, vocês veem que essa parte da folha da porta, ela tem um peso diferente dessa abertura, tá bom? Observe as linhas que são tracejadas, elas devem estar presentes no desenho também. Então, nesse caso, prestem muita atenção aqui nessa janela, tá? Vocês vão entender, principalmente na janela do banheiro, né? Vocês vão entender na aula depois o porquê acontece isso, porque ela está acima do plano de corte. Mas prestem atenção nessas linhas tracejadas, tá? Elas também devem estar no desenho. É fundamental que se use a letra técnica para representar o nome dos ambientes. Até esse momento vocês já sabem o que é essa letra técnica, tá? Não usem essa letra de computador, é a letra técnica mesmo. Bom, siga as diretrizes corretas de como cotar o seu desenho. Então, aqui tem algumas cotas, tá? Vocês podem observar que elas estão um pouquinho bagunçadas, mas isso é proposital para que vocês organizem o desenho de vocês, tá? Porque senão ia ficar um copia e cola. E a gente quer que vocês exercitem, principalmente essa parte na hora de cotar o seu desenho. Não há necessidade de pintar o interior das paredes, aqui está cinza, mas não tem necessidade. É muito importante que apresente os pontos de água, tá? O chuveiro, o vaso, o pio, o tanque, em toda a planta baixa a gente representa. Não precisa ser colocado naqueles esquadrinhos que tem as partes sanitárias. Vocês podem desenhar com todo cuidado, obviamente, o chuveiro, o vaso, então onde tem linha reta, utilizem a régua, tá? Não façam a mão livre, tudo torto, também pode descontar nota. As janelas do banheiro possuem representação com tracejado, pois sua dimensão é de 85 de largura, 180 de peitoril e 50 de altura. Então, ele está acima do plano de corte, que é 1,50. As cotas não precisam ser coloridas, eu coloquei aqui no mapa para ficar bem destacado para vocês, e é fundamental colocar o nome e a escala no seu desenho. Então, aqui embaixo, vocês vão escrever planta baixa e a escala que foi utilizada, que no caso é a escala 1:50, tá? Bom, finalizei todo o desenho, tem todas as dimensões. Qualquer dúvida vocês podem mandar no Fale com o Mediador, que eu estarei em contato com eles, tá? E a terceira etapa, após essas instruções, inicie o seu desenho, lembrando que o desenho deve ser feito exclusivamente à mão e na folha A3.
tire uma foto sua elaborando a atividade e anexe com o resultado final. Então, precisa ter uma foto sua também, tá, pessoal? E depois eu coloquei um checklist para ver se não falta nada. Desenhe a planta baixa representada com peso de linha? Dou um ok. Tem o nome dos ambientes? Também. A imagem sua elaborando a atividade, que é a última etapa, né? Etapa 3? Sim. Uma foto de você produzindo cada um dos desenhos solicitados? Também. Aí eu vou pegar o meu arquivo, vou salvar, pode ser em PowerPoint ou em Word, tá? Colocar todas as fotos, todas as representações e salvar em formato PDF, porque uma atividade mapa só é aceita em formato PDF, tá bom? Bom, no mais, espero que vocês tenham gostado desse tutorialzinho, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição também, mas, enfim, muito obrigada.